Olá, caros alunos! No encontro de hoje vamos acompanhar as mudanças ocorridas no Estado brasileiro durante os governos de Getúlio Vargas. Para aprender mais sobre esse importante momento da história do país, acompanhem a nossa videoaula. Considerado por muitos o personagem mais influente do século XX, Getúlio Dornelles Vargas marcou a política brasileira e contribuiu com o desenvolvimento da sociedade brasileira. Seus dois governos tiveram características diferenciadas. Em 1937, Vargas instaura o Estado Novo, fecha o Congresso, dissolve os partidos políticos e outorga uma nova Constituição, mantendo-se na presidência da República até 1945. Já seu segundo governo foi marcado pela orientação nacionalista, cuja expressão maior consistia na luta para a implantação do monopólio estatal sobre o petróleo. Apesar dos momentos conturbados, Vargas contribuiu significativamente com o desenvolvimento da sociedade brasileira. Vamos ver a seguir. No plano político, a Revolução de 1930 transferiu o poder dos estados para o governo central. No plano econômico, aumento da industrialização e urbanização, além de políticas de desenvolvimento. No plano social, criação do Ministério da Justiça e Justiça do Trabalho. No plano cultural, criação de instituições em diversas áreas, a exemplo da educação formal, música, do rádio, do cinema, do patrimônio cultural e imprensa. Estamos aqui com o professor Antônio Marcos, que vai nos responder algumas perguntas sobre o conteúdo. Professor, quais são os aspectos positivos do governo de Getúlio Vargas? Olá, Valquíria. Podemos citar vários aspectos positivos do governo de Getúlio Vargas. Afinal de contas, de fato, esse governo ofereceu significativa contribuição ao país. Podemos citar, por exemplo, os mecanismos que criaram as bases da modernização econômica, política e administrativa do país. E que mudanças a era Vargas trouxe para a classe trabalhadora do Brasil? Bom, pela primeira vez na história do Brasil, a classe trabalhadora foi incorporada como agente político relevante, permitindo avanços na construção da democracia no país. Vejam agora exemplos de avanços ocorridos no governo Vargas. Getúlio Vargas organizou o aparelho do Estado seguindo um modelo burocrático criado pelo sociólogo alemão Max Weber. Neste modelo de departamentalização, a estrutura administrativa era ocupada por funcionários recrutados via concurso público e promovidos meritocraticamente. No Brasil, o início do modelo burocrático ocorreu durante o primeiro período do governo Vargas, por meio de uma linha autoritária modernizadora. O vácuo deixado pela política liberal-democrática excludente da velha república foi preenchido pela política centralizadora, porém modernizante e includente de Getúlio Vargas. Além da organização do aparelho do Estado, os avanços ocorreram em diversas áreas. Acompanhe alguns exemplos. De 1931 a 1940, Lei da Sindicalização, jornada de trabalho para 8 horas, férias remuneradas, carteira de trabalho e salário mínimo. Em 1932, a aprovação do Código Eleitoral, voto feminino, voto secreto e criação da Justiça Eleitoral. Na área econômica, Vargas deu impulso ao setor industrial de base. De 1941 a 1953, criou a Companhia Siderúrgica Nacional, Companhia Vale do Rio Doce, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico, BNDE e Petrobras. Estamos de volta com o professor que vai nos responder mais algumas questões. Professor, considerando o plano econômico, que mudanças poderíamos citar no governo de Vargas? Pois bem, naquele momento, enquanto muitos países contavam com um parque industrial desenvolvido e uma boa estrutura estatal, no Brasil, a estrutura estatal e o parque industrial eram incipientes, havendo a necessidade de execução de ações conjuntas para a modernização de ambos os setores.
E quais foram as principais instituições criadas em seu governo? O governo de Getúlio Vargas contribuiu imensamente para a modernização do Estado. Podemos citar, por exemplo, a criação do Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio, Ministério da Educação e Saúde, Universidade do Brasil, o Serviço do Patrimônio Histórico Nacional. A Petrobras é outra importante instituição que ainda está no cenário nacional. Caros alunos, no encontro de hoje conhecemos o desenvolvimento e as mudanças ocorridas no Estado brasileiro durante os governos de Getúlio Vargas. No próximo encontro, acompanharemos as mudanças ocorridas nas décadas seguintes. Agradecemos a sua companhia e até breve.